Meu nome é Vitor Hugo, do primeiro A, e hoje eu vou falar um pouco sobre o arcadismo. O arcadismo foi um movimento literário europeu do século XVIII. Caracterizou-se por retomar as temáticas da antiguidade greco-latina e pela ênfase em descrições bucólicas da natureza. O nome dessa escola estética refere-se à Arcádia, região campestre da Grécia Antiga, onde viviam pastores e poetas. O arcadismo foi um movimento literário que ocorreu no século XVIII e que foi influenciado pelo iluminismo e pelo avanço industrial europeu. O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Outros nomes dados ao estilo são setecentismo ou neoclassicismo. A partir deste último, inclusive, percebe-se a relação do arcadismo com valores da cultura clássica, ou seja, valores gregos, romanos e renascentistas. Os escritores árcades são conhecidos por oporem-se ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos do iluminismo. Características: o movimento árcade foi fortemente influenciado pela cultura grega, latina e renascentista. A clareza e a harmonia nos temas e nas formas afastaram das produções literárias a linguagem rebuscada e confusa do barroco. As antíteses e paradoxos do homem do século XVII passaram a dar lugar ao sujeito racional, que buscava a simplicidade e a racionalidade em suas obras. Uma das principais características árcades é a herança da cultura clássica, greco-latina e renascentista. Alguns preceitos latinos que inspiraram os escritores árcades são Inutilha truncate. Esse preceito dialoga com a necessidade de tirar o inútil da poesia, estendendo-se esse inútil como sendo excesso do rebuscamento formal do movimento barroco. Fugere urbem. Para os líricos do arcadismo, a cidade não era o ambiente ideal para viver, pregando-se, portanto, a fuga da urbanidade como meta a ser alcançada. Locus amoenos. Atrelado ao Fugere Urbe, esse preceito afirma que o campo, o ambiente bucólico, é o ideal para o homem. Carpe diem. Segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente para contemplar a realidade, sem preocupar-se com o futuro. Aurea mediocritas. Segundo essa expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não se devendo, assim, procurar riquezas e poses em vida. Além do retorno aos clássicos, o arcadismo também foi muito influenciado pelo iluminismo, movimento filosófico que compreendia ser a razão o maior valor humano, e pelo desenvolvimento técnico e tecnológico, que modernizou os meios de produção da época e produziu um forte êxodo rural e expansão urbana. Contexto histórico: o arcadismo é o principal movimento literário do século XVIII. Seu contexto é marcado, como dissemos anteriormente, pelo iluminismo e pelo avanço técnico e tecnológico que produziram a industrialização e o consequente êxodo rural. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Os autores árcades dialogam em suas obras com questões fundamentais da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza. Aurea mediocritas é um conceito que discute isso, por exemplo, ou como era viver na cidade. Os preceitos Fugere Urbem e Locus Amoenos são referentes a esse assunto. Diferença entre arcadismo e barroco. O arcadismo é um movimento literário que ocorre após o barroco, enquanto o barroco representa um homem em conflito entre o sagrado e o profano. É bom lembrar que nessa época, século XVII, a Contra-Reforma havia restaurado vários valores medievais no mundo. O arcadismo apresenta um sujeito fiel à razão, crente na ciência. Além disso, vale dizer que a linguagem do barroco era rebuscada e cheia de paradoxos, enquanto no arcadismo comunica-se com mais clareza e simplicidade. Os principais autores do arcadismo no Brasil e em Portugal. O arcadismo desenvolveu-se tanto no Brasil quanto em Portugal. Os principais autores são Boccaccio,
Cláudio Monel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão e Basílio da Gama.